gente! Estamos aqui mais uma vez na Pier Cantina para gravar mais um episódio do Pod no Boteco. E hoje o assunto é uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Tenho certeza que os meus dois colegas também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é. Para começar, doutora? Eu sou a doutora Maria Carolina, endocrinologista. Estou lá no Instagram como @doutora_maria.carolina, mas você também consegue me achar no TikTok como @endocrinomariacarolina. E eu sou o Marcelo Educa, falo um pouquinho sobre disciplina lá no Instagram, no @Projeto Dojo. E eu sou Cindy Gomes, no Instagram, @Cindy Gomes. E assim, se não fossem os nossos patrocinadores, não estaríamos aqui. Tava comendo aqui agora, né, gente? O programa começou agora, mas eu já tava saboreando o quê, doutora? O nosso queijinho dourado, gente, isso daqui é uma maravilha. Ô, delícia. E ainda é fit, né? Porque a gente tá com aquela parte deles do Minas Frescal que todo mineiro ama. E o queijo dourado, ele tem vários tipos, né? Vários tipos. A gente tem aqui o queijo coalho, a gente tem um queijo condimentado deles, o Minas padrão, o mussarela tá picadinho ali de lado. Então, tem opção para todos os gostos, para todos os tipos, para quem é fit, cabe qualquer um deles na dieta. Inclusive, fazer uma tábua linda aqui, quem produziu pra Pro gente? Natal, imagina que maravilha. Quem que fez pra gente? Quem produziu pra gente foi o Pier, né? Pier, nosso grande parceiro que é esse espaço múltiplo de coisas, né? Então você pode vir comer uma tábua gostosa, com queijo massa, como dourado, mas você pode vir comer pratos requintados, mas você também pode vir fazer sua reunião aqui, não pode? Com certeza, aulas, projetos. Perfeito. Então, quem é um espaço múltiplo em sabores e situações, vem pro Pier. E assim, agora falando um pouquinho sobre saúde, que é um dos assuntos que a gente mais trata aqui, um dos nossos patrocinadores também é a Droga Líder, que é realmente líder em Minas Gerais, com mais de 60 unidades. E o que eu acho mais bacana, gente, é que eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Então, tá com a sua receita, foi lá na doutora Maria Carolina, tá com a receitinha em mãos, já entra no site da Droga Líder, você vai encontrar os melhores preços, todos os produtos, seja de marca, seja genérico, mas eles são super especializados em manipulação, eles têm a ISO 9001, que é a certificação de qualidade, e assim, manipulação deles é o forte, e todo mundo indica. E entra lá, gente, que chega rapidinho. Eu sempre faço meus pedidos lá, você também, né, doutora? Sim, eu falo além de médica, por confiar totalmente neles, porque eu sei a qualidade que eles têm. Gente, manipulada é coisa séria, não se faz em qualquer lugar. Mas acima de tudo, como cliente, porque eu também uso muitos suplementos que vêm de lá e realmente é incrível. É isso aí, então bora seguir a Droga Líder. E hoje, antes da gente falar um pouquinho aí sobre a nossa convidada, bora de nosso minutinho do especialista? Bora lá! Começa? Então, começando comigo hoje, o Minuto do Especialista, eu queria trazer uma conversa muito importante para a mesa. Você já reparou que, às vezes, os números comandam todo o nosso dia a dia? É como se a nossa vida fosse voltada e nós fôssemos representados pelo número que a gente tem na nossa calça, na balança, na conta do banco. Eu sei que números, por vezes, são muito importantes, mas a gente é muito além disso. Então, se hoje você está num processo, numa evolução, aí na estradinha, buscando melhora de condicionamento, melhora do seu físico, buscando mais saúde, emagrecimento, sabe que você vai além dos números que você vê na sua calça, na sua balança, e que esse processo pode ser muito prazeroso se você entender que muito mais do que a meta final, conta o caminho que você percorre. Olha, muito bom, não vou é? te falar, abriu um triplex na minha cabeça aqui, ó. Profundo aí, vou ter que tentar alcançar mesmo a profundidade aqui agora. Tem né? uma responsabilidade. Confie na sua capacidade, Então, vai, Marcelo. Então vamos lá, então vamos pensar que para que a gente possa estar atento a todos esses números, o que eles querem dizer ou o que eles deveriam dizer, a gente pode fazer várias coisas, mas uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Isso aqui é um compartilhar, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, se eu compartilho, eu troco, né? Se eu troco, eu dou de mim, mas levo também comigo, né? E aí isso me fez lembrar, eu tinha uma cola pronta. Oh. Me fez lembrar de Cora Coralina. Porque Cora Coralina tem um poeminha curtinho, maravilhoso, que vale dizer aqui que é: feliz
aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com os mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre terá o que colher. Né? Meu Que Deus. maravilhoso. É filósofo nosso amigo, né? Não tem o que Gosto falar. desse lugar. E aí, assim, pegando o gancho, a minha dica de especialista hoje não é muito também a ver com a minha área, mas ao invés de compartilhar, eu quero falar um pouquinho sobre ser sozinho. Pra você aí que tá nos acompanhando, quando você chega na sua casa e não tem ninguém, né? Tem até um memezinho que fala sobre isso. Você fica feliz ou fica triste? Eu, particularmente, amo ficar sozinha. Amo ir ao cinema sozinha. Amo, sei lá, sentar num barzinho, tomar minha cerveja e refletir sozinha. Amo chegar em casa, assistir um filme, ficar sozinha. Gente, pra mim a solitude é muito maravilhosa, porque dentro dos meus pensamentos eu descubro tanta coisa, eu reflito tanto. E assim, quando a nossa convidada chegou aqui, eu falei pra ela que uma das coisas que eu mais amo no mundo é viajar sozinha. Eu já fiz algumas viagens sozinhas, inclusive esse é um dos grandes pontos que a gente vai falar hoje. E esse é o recado que eu quero dar. Se você tiver oportunidade na sua vida, faça uma viagem sozinha. Sozinha mesmo. Não tô falando assim, eu vou encontrar uma amiga lá do outro lado. Não, é sozinha. Você com a sua mochilinha e vai. Marcelo já fez com você. Então, assim, é um autoconhecimento incrível. Quando você fica feliz com a sua própria companhia, aí você tá pronto pra ter outras companhias na sua vida. Solitude não é solidão. Exatamente. É assim que fala a música? Solidão é diferente de solitude. E pegando o gancho, que o nosso programa tinha que chamar gancho, né? Não pode no boteco. A gente recebe aqui hoje a Raquel Teixeira, que ela teve um sonho aí de fazer o intercâmbio e ela viajou em 2010 para o Canadá. E depois disso, nunca mais parou de viajar. Exatamente. Já foi sozinha, gente? Olha, um currículo desses aqui é o currículo assim do sonho de qualquer pessoa. 51 países. É o que a gente quer, né? Foi logo ali. Logo ali. Pro mineiro foi logo ali, né? Foi. Gente, o que é isso? Dobrou a serra. Gente, e ela tá nas redes sociais há mais de 10 anos ensinando aí muitas formas de viajar sem gastar muito dinheiro. Ela tem quase 20 mil seguidores. Uma das dicas que ela deu que eu fiquei curiosíssima que eu quero saber é como você viajar com FGTS. Já me abriram assim alguns triplex aqui que eu quero descobrir como é que é, comprar passagem aérea, nem Empolgou sabia que tinha muita gente. como. Não, peraí, isso daí é clickbait, porque o vídeo é sobre como não aceitar isso. Olha só, iludida! Eu já ia descobrir quanto Fecha será que esse eu tenho. triplex Não, aí. gente, não faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus. Tem como você pegar o dinheiro, né? Mas aí você vai pagar aqueles juros imensos de Porque pegar o empréstimo de adiantamento. Atualmente, eu acho que foi a Gol e antigamente a Azul já tinha isso, de você dar o seu... fazer como se fosse uma antecipação do FGTS. Do comprar saque de passagem. aniversário. Só que aí tem muito juros. Então, se você pegar para ler a matéria, tipo, a pessoa que não entende vai achar que é maravilha. Agora eu posso viajar porque eu tenho meu dinheiro no FGTS. Mas é a maior furada da face da Terra. Tipo assim, eu tô falando isso como a viajante, quem já foi muito viajada, mas também quem trabalha com a área de finanças. Então, assim, isso daí é o absurdo do absurdo. Tipo, não faça. Já vai dar um corte pra gente postar lá no Instagram. A gente já começou desmentindo. Você viu, fake gente? news. Top. Dá Raquel, até- bem-vinda. Dá até pra dizer, Obrigada. o que não viaja, o que não fazer que teu FGTS. Adorei. Não, boa, vai ser a legenda desse corte. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Rachel Travel Tips. Rachel. Rachel. Vamos lá. Rachel. Alright. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre você. Quem é a Rachel? Eu sou aqui de Minas Gerais mesmo e desde sempre eu queria viajar. Quero fazer intercâmbio e tal. Aí quando eu fui fazer faculdade, eu lembro que no meu primeiro período de faculdade eu fiz em Lavras. Então eu tive que mudar para Lavras. A primeira vez que eu voltei para Pouso Alegre, tipo, passar o final de semana, eu lembro que eu falei com minha mãe, falei assim, mãe, na hora que eu formar na faculdade, eu quero fazer intercâmbio. Você fez faculdade do quê? Administração. Eu fiz na Federal de Lavras. E aí eu falei pra minha mãe, falei assim, você tem 4 anos pra gente se organizar financeiramente. E realmente, eu formei na faculdade em 2010 em julho, e aí em outubro eu fui fazer um intercâmbio, eu morei 11 meses no Canadá.
Aí eu fazia um intercâmbio que chama Work Holiday, que você pode trabalhar e estudar durante 1 ano. Aí eu fiquei lá nesse 1 ano, voltei pra cá. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei nesse sentimento, nossa, quero viajar, é muito legal viajar, quero conhecer meus amigos, quero encontrar meus amigos que eu fiz no intercâmbio. E em 2014 foi quando eu realmente considero como uma primeira viagem, que eu fui fazer uma volta ao mundo. Aí eu viajei 4 meses, 14 países, e depois dessa, tipo assim, desde então não parei. Você tinha quantos anos quando você fez essa volta ao mundo? 27? 27. E foi sozinha? Foi. A primeira viagem mesmo que você fez já foi sozinha? Já. Legal. E como que foi? Então, é engraçado que assim, eu morava em São Paulo, meus pais são de Minas. Quando eu falei dessa viagem, claramente meus pais detestaram essa ideia, tipo assim, Como qualquer pai. como qualquer pai. Aí o meu pai, no dia, ele saiu de Pouso Alegre, ele pegou um ônibus para ir para São Paulo, para me buscar em casa, para me levar até o aeroporto, para voltar de ônibus para Pouso Alegre. Tipo assim, ele literalmente saiu daqui só para me levar no aeroporto, porque ele achou que ele ia se despedir de mim e nunca mais ele ia me ver. Eu saí Sério, eu saí daquele aeroporto, meu pai assim, super triste, dando tchau e tal. Eu falei assim, não, pai, daqui a pouco eu volto. 4 meses passa rápido. Passou tão rápido que já foram quase 10 anos, né? Porque eu viajei foi em janeiro de 2015. E aí depois dessa eu já fiz várias outras viagens. Aí eu faço viagem, só nas férias, tiro um período sabático. Hoje em dia eu trabalho home office, então isso me dá a possibilidade de viajar. Então, ano passado eu fui para a Europa, fiquei 3 meses na Europa trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Então, foi só indo, e agora eu já estou pensando qual vai ser minha viagem no ano que vem, 2025. Talvez América Central, mas também quero muito ir para a Ásia Central. Vou ver ainda as passagens. E isso me levanta uma pergunta, Raquel. Viajar é só coisa para quem é rico? Não é. Eu acho que é para quem é disciplinado. Boa. E se consegue se organizar. E também, assim, a gente tem uma visão muito errada que viajar é você viver tudo que você não vive no seu dia. Então, você tem uma casa simples, uma casa normal, você come comidas normais no dia a dia. Mas na viagem, você quer pegar um hotel chique, você quer ir em todos os melhores restaurantes, você quer esbanjar. Nessa de esbanjar, a gente cria o pensamento que viajar é caro. Mas se você viajar, digamos, no mesmo padrão de vida que você tem no dia a dia, te dando certos luxos, você consegue viajar muito. Então, por exemplo, quando eu faço as minhas viagens de mochilão, eu escolho de jantar num restaurante bacana. Mas o meu almoço eu como uma coisa mais simples. Às vezes na rua. Na Menina, rua. eu faço a mesma coisa, mas me criticaram. Por quê? Por exemplo, a última viagem que eu fiz agora, eu fui pro Chile. Lá um prato de comida era R$200. Eu falei, gente, eu vou comer um dia uma comida, no resto eu vou passar Mac, empanadas e beleza. E quando eu fui pra Europa, eu fiz a mesma coisa, sabe? Eu comia coisas baratas, cozinhava em casa e escolhia um dia para comer uma coisa bacana. Sim. Aí me criticaram. Mas, Falaram cara, assim, Mas, cara, se for pra eu viajar assim, eu não vou oferecer, então mas não vai, é eu vou. possivelmente. Tem vários. Que bom que sou eu Tem que várias cozinho. variáveis aí. Quem disse isso? Ou tem grana pra, tipo, zero Não tem, preocupação não. com grana, Ah, ou não viaja. não viaja. É. Não tem dúvida da resposta. Agora, eu acho que talvez, como diz o Marcelo, a lente está no foco errado. É. Porque o foco, se na viagem for o ganho cultural, a troca de conhecimento de cultura, você nem precisa gastar muito dinheiro, porque tem locais que, até em São Paulo, capital, tem muito gringo que vai para lá. Tem muitos museus que são públicos, parques. Você não vai gastar nada, ou vai gastar muito pouco antes de metrô na cidade. Cara, Fica em e tudo hostel, você tem que fica em estudar. hostel. Tudo você tem que dar uma estudadinha, né? Por exemplo, sei lá, você vai pra Barcelona, por exemplo, tem um monte de museu massa, coisa legal pra você visitar. Eles têm um final de semana no mês que é tudo gratuito. Gratuito. Olha, Todos são gratuitos. vai nesse. Então, cara, se você tá lá, se você conseguiu programar bem tua data, se você estudar um pouquinho antes, você descobre isso, você sabe que você não tem esse gasto, e aí você consegue conhecer um monte de lugar massa, custo zero, né? Ô Marcelo, sabe uma coisa que o pessoal tem muito preconceito, que eu queria até perguntar pra Raquel o que ela acha disso? De ficar em hostel. Porque antigamente o pessoal tinha muito... hostel é albergue. É um albergue, mas é um lugar que todo mundo fica. Estrangeiro, por exemplo, raramente fica em hotel no Brasil quando vem.
Eles ficam em hostel, porque eles preferem gastar o dinheiro com outras coisas. Com experiência. E assim, e é tão bacana você ficar em hostel, porque você conhece pessoas, né? Você troca experiências. Qual que é a sua opinião sobre o hostel? Eu só fico em hostel. Minha opinião fica em hostel. Mas assim, eu não tenho muito problema de dormir. Então, pra mim não me importa ter outras pessoas no quarto. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, pode barulho, essas coisas. Mas se não for o caso de você conseguir dormir tranquilamente, a melhor coisa, porque o hostel você paga, tipo assim, 1/3 de um valor que você ia gastar num hotel. E você faz muita amizade, tipo assim, a maioria dos meus amigos que eu conheço nas viagens, eu fiz no hostel. Poucas das pessoas que eu fiz amizade, tipo, na rua, né, fazendo algum passeio, alguma coisa específica. Mas sempre é no hostel. E no hostel é onde você encontra pessoas completamente fora da sua bolha, completamente, assim, não ia encontrar em outro lugar. Por exemplo, eu estava num hostel na África do Sul, eu conheci um cantor super famoso da Suíça. Tipo assim, famosíssimo lá, o Luan pra Santana gente é ninguém. pra gente, né? Eu não fazia nem Quem é ideia. Mas toda vez que eu encontro alguma pessoa que fala que é da Suíça, eu pego a foto e falo assim, você conhece essa pessoa? Eles, ai, conheço. Eu falo assim, pois é, meu amigo, dormiu comigo no mesmo quarto do hostel. Meu best, Do lado, dormiu ali, ó. meu best. Aí tem um outro cara também de história muito engraçada que eu conheci, que ele é um chinês, morava na Itália, e ele era, como que é? Paleontólogo, alguma coisa assim. E ele falou que ele tinha sido preso no Egito porque acharam que ele estava, por causa daqueles instrumentos de você fazer desenterrar. Escavação. Prenderam Arqueólogo. ele. Arqueólogo, isso. Então, assim, quando na minha vida que eu vou conhecer um arqueólogo, tipo, Que foi preso no Egito. que foi preso no Egito. Que é chinês. E que é chinês e que mora na Itália. que mora na Itália. História maravilhosa. E assim, eu acho que um outro ponto, além dessa conexão de pessoas, culturas, que eu acho que você quebra um pouco no teu Instagram, você rompe essa bolha de mulheres que viajam sozinhas. Porque eu Sim. vejo que a maioria das pessoas, assim, logicamente, tem pessoas que têm medo, e isso tem as partes que são muito justificáveis, sim, mas tem pessoas que não saem de casa, ainda mais por se sentirem inibidas e tudo mais. Então você traz esse universo pra gente. Sim. Eu acho que viajar sozinha é muito mais fácil do que viajar com os outros, porque quando você tá com outra pessoa, você tem que, né? Você tem que ficar fazendo as coisas que a outra pessoa quer, mas você não quer, né? Mas quando você tá sozinha, e é engraçado falar isso, porque a gente fala que a gente viaja sozinha, mas você faz amizade no rosto, não quer dizer que você vai ficar 24 horas sozinha, né? Pelo contrário. Pelo É contrário. muito fácil fazer amizade. É muito mais fácil. Então, eu vejo que a gente tem muito receio, porque quando a gente fala de viajar, acho que foi até por isso, o meu pai fez essa história de sair daqui para ir me levar no aeroporto, Dá um adeus. dar um adeus. Eu acho que na cabeça dele, na primeira esquina, eu ia encontrar um serial killer e ele ia me matar. Com certeza absoluta. Até porque se você escrever na internet, tipo assim, mulher viajando sozinha, a maioria das reportagens É verdade. são casos que deram errado. Então, a pessoa foi sequestrada, a pessoa não sei o quê, foi mutilada, foi tráfico de órgãos. Porém, para cada uma reportagem que tem na internet falando coisa ruim, tem milhares e milhares que deram certo. Então, a gente só foca no que deu ruim. Então, eu acho que viajar sozinha, a gente tem que ir dando uma desmistificada, e hoje, por causa da internet, é mais fácil você ver, porque você está realmente acompanhando as outras pessoas na viagem e você consegue ver que, olha, realmente não é tão difícil quanto parece, não é tão perigoso quanto eu pensava. Quando você foi, você já dominava uma segunda língua? Você já dominava inglês? Como é que foi quando você foi, sabe? Essas primeiras vezes? Eu tinha essa facilidade porque eu morei no Canadá, né? Então eu aprendi o inglês no Canadá. Mas, por exemplo, o Canadá, o meu intercâmbio, foi a primeira vez que eu viajei sozinha, né? Que eu nem considero muito viajar sozinha, porque você tem uma estrutura por trás. É uma família. E foi a primeira vez que eu peguei um avião. Tipo assim, eu não sabia como pegava um avião, não sabia reclinar a poltrona. Eu fui de São Paulo até Toronto, 8 horas de viagem com a poltrona assim, ó. Aí passava a aeromoça, tica ou pasta, nem sabia falar, eu só apontava para a moça que estava do meu lado e copiava tudo que ela fazia. Então, eu cheguei lá com o inglês
bem ruim. Uhum. E aí eu aprendi o inglês e nessas minhas viagens aí eu uso tranquilamente inglês e eu também falo um pouco de espanhol. Porque às vezes essa é uma barreira que a galera cria, né? Assim, É. cara, não, A barreira falo, da gente, não linguagem. domino vou. nada. Eu cara. só não vou porque eu vou passar perrengue. Mas hoje Mas também tem que passar um pouquinho pra Mas o poder perrengue aprender, né, ensina, cara? eu acho que o Aqui, perrengue é passa educativo. nada. Você vai aponta o dedo lá, uma E palavra outra ou outra coisa, você com a fala. tecnologia que a gente tem hoje, você pega um Google Tradutor, ele traduz falado. Então, assim, tem aplicativos que pegam a fala também da pessoa, né? Eu acho que assim, ó, você consegue viajar sem falar inglês, porém você deixa de aproveitar muitas oportunidades, com concordo. certeza absoluta. Porque você tá no hostel, tá aquela turma, todo mundo conversando e rindo, se divertindo, você fica lá que nem um pateta do lado, você só escutando, né? Então é bom você saber falar por causa disso, por Se essa for no interação. museu e tiver um guia e você não entender, você vai ficar... Olha, eu vou Mas falar, se consegue. mas eu acho que isso também é algo muito ainda socioeconômico e cultural do Brasil. A gente é um país subdesenvolvido, é um país que não a primeira língua não é bem falada por todos. Então, imagina quanto mais ser fluente numa segunda língua. Isso é difícil. Eu lembro muito quando eu fui com meu marido para uma viagem na Itália e eu fui pedir alguma informação pra moça que estava limpando o banheiro. E eu perguntei para ela em inglês. Ela me respondeu muito bem. Então, assim, todo mundo, seja alguém que te serve, seja alguém alguém que está vendendo alguma coisa, algum vendedor ambulante, geralmente eles são fluentes em 2 ou 3 línguas na Europa. E a gente raramente vê uma pessoa fluente em inglês bem no Brasil. Mas eu acho que aí também tem uma outra questão, que na Europa, como os países são muito pequenos, muito vizinhos, e todo mundo viaja para cima e para baixo o tempo inteiro, eles têm essa interação que não existe no Brasil. Então, eu acho... Tanto que se você pegar comparar... um trem, né? E não precisa de voo, às vezes, para ir em outro país. Não, assim, se você tá aqui no sul de Minas, realmente vai ser muito difícil chegar num restaurante e ser atendido em inglês. Porém, em São Paulo, isso já é alguma coisa que já acontece com mais facilidade. No Rio de Janeiro, em Copacabana, então, aí com certeza você não vai passar Mas também perrengue. o motivo deles terem é porque o ensino público na Europa tem uma segunda língua. É como Já se é fosse um ensino obrigatório. bilíngue. Não, sim, mas é isso que eu tô falando. Ensinar, você aprende para passar de ano. O dia a dia, você pega no Eles cotidiano. terem a necessidade de saber. E lá, como tem muito turista, muitas viagens, eles usam isso. É rotina, né? Aí, aqui a gente não usa, então a gente não vê essa necessidade, até realmente. Não é uma Via necessidade. de regra, o ensino público que até tem a segunda língua também, né? Só que você não pratica e você fica só no exercício escolar, né? Gente, sinceramente, eu estudei inglês na escola só para passar de ano. E aí eu você só fez um aprendi. intercâmbio. Eu só aprendi no intercâmbio. Como diz o bom mineiro, na hora que a água bate no rego. Então, Ô, Raquel, necessidade. a gente tá falando sobre perrengues, assim, tirando essa questão aí de língua e tal, qual foi o maior perrengue que você já passou em uma viagem? Nossa, já passei um monte de perrengue. Conta pra gente alguns exemplos. Teve um que eu tava até conversando com um amigo meu esses dias atrás, que, ao contrário do Marcelo, eu não pesquiso muito na viagem. Eu só compro passagem aérea, tipo, Né? você chega lá e eu descubro o que tem que fazer. Olha, Eu sou a pessoa que não ia saber que lá na Espanha tem um final de semana que tem um museu de graça. Eu ia pesquiso no dia também. que ia estar pagando. Eu vou sem nenhuma informação. Tipo assim, o que vier é lucro. E é bom que assim, eu não crio expectativa na viagem. Aí mas você começa a ter uma noção meio que de espaço geográfico. Esse tal lugar é longe, tal lugar é perto. Aí eu peguei um ônibus que era do Vietnã para o Laos. Viajava a noite inteira. Aí chegou no Laos, eu tive que fazer uma baldeação para um outro lugar que eu ia, que era uma cidade que chamava Siem Reap. Aí eu cheguei em Siem Reap, já era tipo assim, 8 horas da noite, já tava escuro. E aí, tipo assim, eu sou super corajosa, eu viajo sozinha, mas eu detesto escuro. Nossa, se tem uma coisa que eu tenho pavor, é escuro. Então eu já me programo para nunca chegar no lugar e tá escuro, mas nesse dia não tinha como eu fugir dessa ideia. Então quando eu cheguei já tava escuro, aí o ônibus parou, assim, num lugar muito ermo. Aí já tinha um tanto de tuk-tuk, né, que é tipo um táxi, aquela motinha. aquela motinha. E tava já os tuk-tuks tudo esperando turista. E no ônibus que eu fui só tinha turista. Então eles estavam cobrando o dinheiro que eles queriam da cobrar. Aí veio um cara me cobrar, tipo, sei lá, $20. Eu falei assim, cara, eu não vou pagar $20. Não vale isso. Ele, não, $20, eu não queria.
Aí nisso eu fui conversar com um casal que estava já dentro do tuk-tuk deles. Aí, na cara de pau, eu falei assim, eu posso ir com vocês? Aí eles olharam assim e falaram assim, ele quer me cobrar $20 no tuk-tuk, eu não vou gastar esse dinheiro. Aí o cara falou, pode. Aí eu simplesmente subi no tuk-tuk desse casal. Aí de graça. Não, então, mas aí o primeiro tuk-tuk ficou muito bravo, brigou com o cara do segundo tuk-tuk que estava me levando e ele ia perder o dinheiro. Aí ele aceitou me levar pelo preço que eu tinha combinado, que equivalia, que era 3. Era $3, o cara queria me cobrar 20. Uau! Gente! Era bem isso. E teve uma outra situação que, assim, no momento que eu passei, tava de boa. Depois de muitos anos, isso foi 2015, uns 2, 3 anos para trás agora, que eu parei para pensar, que eu falei assim, poderia ter sido furada. Ainda bem que eu não Poderia ter dado ruim. Poderia ter dado muito ruim. Eu estava na África do Sul, aí do que eu cheguei, eu ia ficar só um dia na cidade de Joanesburgo, e tinha um hostel que eles buscavam você no aeroporto e levavam, porque era um hostel perto do aeroporto e já era meio que só para dormir mesmo. Aí eu liguei para lá, falei que eu estava no aeroporto, ele falou assim, a gente vai te buscar, fica no estacionamento X. Beleza. Aí eu não sabia, não conseguia encontrar esse estacionamento X, na época 2014, a internet era diferente, né? Nem Google Maps existia. Aí eu fui inocente numa loja, numa barraquinha que vendia, sei lá, chip de celular. Aí eu falei assim, você sabe onde que é o estacionamento X? Ah, ela, sei. Eu falei assim, você pode me explicar? Porque eu vou pegar o táxi para eu ir pro meu hostel. Menina, claro, vou te levar lá. Aí eu achei estranho. Ela saiu da loja, ela fechou a loja para me levar na onde que era estacionamento. Aí eu pensei comigo, simpática? Muito simpática. Aí no que a gente chegou, lá na África do Sul eles falam inglês, só que entre eles falam o dialeto lá, a língua que chama afrikaner. Aí ficou lá a moça conversando com outro cara, e eu do lado se esperando. Aí esse cara falou assim, o hostel X fechou. Não tá tendo mais o hostel X, fechou, mas tem o hostel Y. Não, se você quiser eu te levo lá no hostel Y, que não sei o quê. Aí eu tava achando estranho a história. Ele falou assim, vou ligar para o dono do hostel X. Ligou para alguém, aí esse alguém no telefone para mim falou assim, então não deu certo, a gente fechou o hostel. Eu falei assim, mas como que eu acabei de falar com vocês no telefone, vocês combinaram de vir me buscar? Não, a gente fechou. Nossa. E aí, essa moça da lojinha e esse cara, eles ficaram insistindo muito para eu ir com eles nesse hostel Y que eles queriam, né? A sorte é que eu sou meio estressada e, tipo assim, eu dou as patadas Mas de graça. em nenhum momento te surgiu a menor dúvida de que aquilo era uma furada. Não, eu imaginei que era furada, mas eu imaginei que era uma furada deles ganharem dinheiro no hostel. Eu pensei, essa furada. Entendi. Entendeu? Aí, de uns 2 anos pra cá, eu comecei a pensar que, na verdade, poderia ser até tráfico. Poderia. Gente! Poderia ter sido tráfico. Quase que a percepção do teu pai tinha funcionado anos depois. Agora, na próxima, a gente já vai com a... Não, então, aí eles estavam insistindo muito, aí eu falei, não, eu não vou. Aí eu briguei com eles, eu gritei com eles, voltei pra dentro do aeroporto, aí eu fui pedir uma ajuda lá, teve uma moça que me ajudou, mas na minha cabeça, naquele momento, era a questão de eu ia para um outro hostel e eu ia gastar meu dinheiro nesse outro hostel. Ponto. Mas agora, parando para pensar, depois de muitos anos, poderia ser alguma coisa muito mais grave. E abriu o triplex. E você conseguiu achar o hostel que você tinha reservado no final das contas, não? Eu voltei para dentro do aeroporto, eu fui naquela parte de informação, e aí eu perguntei para a moça, eu falei assim, moça, é ruim dormir no aeroporto? Ela falou assim, por quê? Isso era 10 horas da manhã. Não, umas 2 horas da tarde. Eu falei assim, porque meu avião é amanhã às 10 da manhã, só que eu não queria gastar com hotel, com hospedagem. Ela falou assim, aqui em Joanesburgo não tem muitos voos à noite, é melhor você ir para algum hotel, porque pode ser perigoso. E como é um aeroporto não tão afastado, muita gente vai para lá para passar a noite, para dormir, né? Mendigo, essas coisas.
Então, aí essa mulher falou assim, ó, esse menino tá indo para um hotel X, você quer ir com ele? Aí foi eu entrar no carro com uma pessoa que eu não conhecia, para um hotel que eu não conhecia, com outra pessoa que eu não conhecia. Mas aí deu certo, né? Era um hotel super chique assim, né? Era tipo uma pousadinha bem arrumadinha, tipo assim, filezinho. E não tive nenhum problema. Custou caro? Custou. Não queria gastar esse dinheiro? Não queria, mas deu certo. Tá viva, Mas né? Tô viva. Ainda existem E o pessoas seu boas anjo no da mundo. guarda tá passando os perrengues. E Menina, assim, meu anjo da guarda, eu falo isso pra minha médica, eu falo isso porque eu tenho um problema de coração também, né? Aí, toda vez que eu vou no cardiologista, o meu cardiologista fica bravíssimo comigo das coisas que eu faço. Aí, dessa última vez que eu fui, eu contei pra eles que eu tava no Equador, agora em outubro, que eu fui fazer uma trilha. Mas não foi até que não foi uma trilha tão longa, foi tipo 3 quilômetros. Foi tranquila, mas foi numa montanha a 4.000 metros de altura. Mas numa altimetria. Aí, Isso não te atrapalha, então, esse problema de coração que você teve? porque eu não tenho juízo, né? A Raquel é uma sobrevivente, pra quem não tá entendendo bem essa história. Explica pra gente aí, vamos lá. Ela vamos nem liga, contextualizar. então não atrapalha. Mas aí, só pra eu falar essa história aí da médica, ela começou a me dar sermão, que eu não poderia, porque os eletrólitos do potássio, de cair, eu não entendi muita coisa. Doutora, depois você me explica. Mas aí, eu falei pra ela, falei assim, eu tô trabalhando fortemente pra canonizar meu anjo da guarda. Ela, o quê? Eu falei assim, meu anjo da guarda. Daqui a pouco ele vai ser santo. Eu estou trabalhando pra ele ser santo. Aí ela começou a rir, mas meu anjo da guarda tá ótimo. Ele tá Fazendo em hora dia, extra. fazendo. Contextualiza o pessoal aí sobre essa questão Do coração. do coração. Não, eu nasci com o coração invertido. E eu tive que fazer uma cirurgia com 1 ano, senão eu morria. E aí depois, quando eu tinha 27 anos, eu tive uma parada cardíaca e tive que colocar marca-passo. Morte súbita, abortada. Durante um exame isso. cardíaco dentro do hospital. Num dos maiores hospitais do Brasil. 27 anos foi quando você falou que você fez a viagem pra 14 países. Eu fiz a viagem em 2015 e aí isso foi em 2016. Então foi 27, 28 anos. Foi depois que você fez a viagem. Foi. Imagina se isso acontece em alguns lugares que você tava lá longe, sem suporte Mas sozinho. já era um anjo da guarda trabalhando. O anjo da eu guarda tava dela e do pai. Esse anjo da guarda dois. dela não vê a hora de aposentar. Do teu pai também. Não, mas fazer uma força-tarefa. A questão que eu tive a minha parada é uma Agora. coisa que a gente não entende hoje em dia, nem os médicos entendem, porque eu fui só fazer um exame e eu estava dentro do hospital com 10 médicos ao meu redor e eu tive uma parada lá no meio de todo mundo, entendeu? Então tem até uma questão dentro lá do hospital que eles conversam, se isso aconteceria comigo fora, ou se foi algo que aconteceu por causa do exame, entendeu? E aí você tem marca-passo, tem alguma coisa? Tem um CDI. E isso prejudica na viagem? Já aconteceu de apitar e você Não. esquecer por ser tão normal? E... Então, assim, eu vivo a minha vida super normal, tanto que eu faço tudo que não pode fazer. 4.000 metros de altitude, tudo bem. Né? Mas nunca tive nenhuma intercorrência. A única coisa que, por exemplo, eu vou no avião, no aeroporto, e eu não posso passar debaixo do raio-x. Aí eu só vou lá, deixo minha malinha, coloco minhas coisas, já aviso e falo assim, moça, eu tenho marca-passo. Aí o policial já me encaminha para dar uma volta por trás. Aí eu já sei que eu tenho que tirar o sapato, aí eu já vou sair tirando o sapato, vou colocando na fila. Aí é engraçado que as pessoas que vêm atrás, todo mundo fica achando que é obrigatório tirar o sapato. Aí você começa a ver todo mundo tirando o sapato. Mas não, era só porque eu tirei. Aí eu faço aquela checagem manual e consigo ir. E, por exemplo, hoje em dia, se for uma viagem de avião mais longa, eu uso meia de compressão. Sim, é importante. Por prevenção, né? Prevenção. Isso daí eu comecei... Prevenção de trombose, no caso. Isso daí eu comecei a fazer depois do marca-passo. Mas eles indicam até quem não tem problema usar em viagem muito longa, né? É uma prevenção. justamente. Mas as únicas coisas que eu faço, assim, tipo, pensando nessa parte da saúde. E vida normal, e vão conhecer mais lugares Aí e eu bora. levo meus remédios. Aí tem até um vídeo no meu Instagram que eu falo sobre como levar remédio Eu vi. na mala no avião, né? Que quer levar na mala de mão. Aí eu tomo por dia 8 comprimidos, quase 10 comprimidos. E eu ia ficar na Europa 3 meses. E aí você tem que levar um pouco de remédio a mais para caso você perca alguma cartelinha, né? Cara, eu viajei com acho que umas 2.000 comprimidinho.
E assim, com mala de mão? Na mala de mão, E na não foi mochila. parado, não foi revistado? Não. Mas sabe o que eu levo? Eu sou uma pessoa super precavida, ainda mais quando eu vou fazer uma viagem maior. Eu levo uma mini farmácia comigo. Imagina, 2 médicos viajando, eu e meu marido, né? E a gente sempre vai, mas nunca tivemos que, teoricamente, se você vai com o remédio, você tem que levar a receita junto no avião para poder justificar o uso daquilo, né? Mas a gente também nunca foi Lembra parado. quando eu fui viajar? Eu já pedi pra doutora me dar uma receita que eu vou precisar. Se Foi. pedirem, eu tomo remédio controlado, tem Justifica, que... né? Então, fica a dica pra você. Vai viajar, usa remédio uso contínuo. Já assiste o vídeo da Raquel, como que faz esse bem bolado de levar na mala de mão, mas pede pro seu médico a receita. E se tiver dúvida, fala com a doutora. Mas evite uma trilha com 4 mil metros de altitude. Ai, Não corra tantos riscos. Mas outra dica que eu dou também, se a pessoa tiver alguma doença séria, grave, né? Pede pro próprio médico escrever um pouco em inglês, Um explicando. Não um laudo específico, mas só explicando ali. Minimamente explicando. Porque se você passar mal, Se se tiver você um não conseguir perrengue, falar nada, tiver uma dificuldade de comunicação, pelo menos você consegue mostrar a receita. E aí ele vê, sabe? Que foi, Marcelo? Eu imaginei ela na cena dela, 4 mil metros de altitude, e não consegue explicar, né? Eu criei uma cena na minha cabeça. Não, mas detalhe, eu levo a receita, mas a receita fica na minha mala. Ai, Então não se eu adianta tivesse não. passado Que mal, legal. já tá. Até pegar já foi, já era. Cara, o anjo da guarda dela deve ganhar salubridade. Ô, Raquel, você tá falando de Adicional no mala. Quando você faz essas viagens, você vai só com mala de mão pra economizar? Ou você leva a mala despachada que fica aquele absurdo? Não, peraí. Eu vou com a mochila, uma mochila cargueira. nem mala de mão você leva? Então, hoje em dia eu tô pensando em começar a andar com a malinha de roda, porque eu tô começando a ficar com preguiça de carregar a A mochila. cargueira é de trip, aquelas de trip. Tava conversando com a doutora esses dias, que a gente também faz isso, né? A Eu gente faz só viagem mais viajo longa com e mala mala de de mão. mão. Assim faz faço. muito bem isso, né? Eu vou fiz só até de um mochila. vídeo esses dias dando uma dica também, porque fica muito mais caro. Ainda mais se você for fazer múltiplos destinos, fica muito mais caro. Não, né? gente, na Não verdade eu compensa. acho, além disso, Marcelo não conta, porque é homem, né? Homem levou 3 camisetas, 2 bermudas, tá ótimo, é mulher. e Como é uma que faz? cueca pra trocar do avesso a viagem inteira. Tô brincando. Mas, São duas. mas eu e meu marido, eu não lembro se a última vez que a gente despachou uma mala, eu acho que isso nem aconteceu. Você usa metade da mala do Só Matheus, vai, mala- conta. Não uso, eu sou uma pessoa super econômica em viagem. Então, assim, a nossa lua de mel, que foi, assim, uma viagem de, sei lá, 40 dias, eu fiz com uma mala de mão. Uma mala de mão. E, tipo, foi maravilhoso. Foi muito bom. E foi incrível, eu faria de novo. E dá, sabe? E outra, que eu morro de medo depois que aconteceu aquele negócio lá daquelas Sim. alemãs de trocar, das brasileiras que foram De pra colocar Alemanha, droga de na mala e trocar. tal. Eu fico com a minha mala do meu lado, no aeroporto. Ninguém Elas mexe. estão tendo problema até hoje. Teve um problema, acho que umas 2 semanas atrás. Não é possível. Acho que foi negado o visto dos Estados Unidos, alguma coisa assim, Até pra você provar. por até pra causa você provar. disso. E qual foi o país que você foi, que você achou mais diferente de espetinho. tudo, assim, que você ficou assim mais surpreendida? Ó, 51 países, né? Cada país tem uma coisa específica. Mas eu acho que de diferente tem o Vietnã, Mianmar. Acho que o Mianmar foi o mais assim, porque quando eu fui para o Mianmar em 2014, hoje em dia eles já estão em guerra de novo, porque eles estavam em guerra, passou um período assim de calmaria, que foi quando eles começaram a abrir para turismo, foi quando eu fui, e agora voltou a ficar meio difícil de ir para lá de novo. Então, quando eu fui, era legal, porque hoje em dia, quando você viaja, você vê muito coisas parecidas em todos os lugares. Eu sempre dou o exemplo de arquitetura. Antigamente, a arquitetura do Japão era muito específica, né? Agora está tudo meio que quadrado, meio que uma arquitetura igual. Então, você vai perdendo um pouco essa parte cultural. Então, quando eu fui para o Mianmar, ele ainda era muito fechado, então tinha ainda essa cultura muito forte. Eu lembro das pessoas, os homens andavam com... Era uma saia que, sinceramente, na minha cabeça, era um lençol enrolado no corpo. Era meio que um lençolzão assim, enrolado. E as meninas andavam com uma saiona e tipo um croppedzinho, mas era do mesmo tecidinho. E geralmente era uma cor clarinha, com umas florzinhas, parecia pijama.
Então, pra mim, o Mianmar, as mulheres andavam de pijama e os homens andavam de lençol. Tipo, na minha cabeça, tava meio Acordei que isso aí. mas você falando É desse bom que jeito. dá pra você sair de pijama lá também, É. né? Que delícia. Mas isso pra mim eu acho que foi o mais diferente, porque nos outros países já tinha galera ali com uma calça jeans, um shortinho, uma blusinha, essas coisas. De arquitetura, a Tailândia é diferente, mas eu não sou muito fã da Tailândia não, tipo assim, eu posso nem entrar nesse assunto, porque É o pessoal fica polêmico. meio bravo quando eu falo isso. Na questão de alimentação? Não, é porque Tailândia é muito mais é muito marketing. Não é tudo. É muito legal. Para quem viaja pouco, é muito legal. Para quem viaja muito, não tem tanta graça. Você tem parâmetro pra comparar, né? Isso Não tem tanta graça. E qual lugar que você voltaria pra morar? Você fala assim, nossa, eu moraria naquele lugar. Cara, eu gosto muito do Brasil. Até hoje não tive vontade de morar em nenhum outro lugar. Assim, já tive vontade de passar períodos. Por exemplo, quando eu fui para a Coreia do Sul, eu achei muito legal. Nossa, eu adorei a Coreia do Sul. Eu falava assim, eu quero voltar para cá para ficar 6 meses fazendo um intercâmbio. Mas para morar mesmo, nada se compara com o Brasil. Melhor comida, a gente tem queijo. Então nem Essa parte muito muito... pra você Tem de qual dourado, lugar, né, vai ter Minas? Né? dourado lá, Vai. vai. Porque você já falou que a melhor comida e tem queijo, Minas. Então, sou daqui, a gente tem comida boa. O clima é ótimo. A gente não tem grandes desastres naturais. Não tem igual, né? furacão. Não tem furacão, Tornado. maremoto. Que daí, sei lá, neve. Cara, quando eu morei no Canadá, nevou poucas vezes. E todas as vezes que nevou, a primeira vez eu fiquei feliz. Da segunda em diante eu fiquei brava. Porque neve é muito chato. Aí você fez que nem a Elsa, né? Ai, Ana, deixa eu dormir. Quero não brincar na neve. Nossa, neve é muito chato. Você aprendeu a esquiar? Eu fiz 1 dia de esqui. Foi horroroso. Não voltei. Mas eu quero fazer de E novo. pesou com esqui. E me conta uma coisa. Tem algum lugar na sua wishlist, na sua lista de desejos que você fala, não consegui, mas ainda vou nesse lugar? Então, são essas duas ideias do ano que vem. Que é América Central, já ouvi falar muito bem de lá, principalmente da Guatemala. E eu quero ir para a Ásia Central, principalmente para o Quirguistão. Nunca ouvi falar. É o- Nem sei. É o zão da Ásia, que é Quirguistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Você quer ir pro Stão? É. Entendi. Eu quero ir. Mas eu acho que tem todos os lugares. Tem uma viagem muito louca que eu quero fazer, muito louca, mas assim, eu preciso de alguma pessoa para ir junto, porque essa não dá para fazer sozinha mesmo. E a pessoa tem que ser tão louca comigo quanto. Que é na Mauritânia, tem um trem que atravessa o país, que é um trem de minério. E as pessoas pegam o trem em cima do vagão de minério e atravessam o país em cima do vagão. Dormindo no meio dos minérios, literalmente. Mas isso é seguro? Claro que não, né? Mas é uma viagem que você tem que fazer com outra pessoa, porque não rola sozinho. Mas eu tenho super vontade de fazer. É coisa de filme, né? É uma coisa que eu nunca nem imaginei fazer. Agora, se fosse pra você deixar um combinho de dicas pra galera, assim. Pra quem quer viajar, pra quem né? quer viajar. Mas que não Que tem com- toda essa experiência que você combo conseguiu básico de acumular. dicas que você daria? Vou começar. Gostei pra caramba desse podcast, quero começar. Ela me empolgou. Qual que é a dica que você deixaria? Eu acho que a primeira, e a que eu sempre dou, assim, é saia do óbvio. Viajar para os lugares conhecidos, tal. Cara, é maravilhoso viajar. Qualquer lugar que você viajar é excelente. Mas se você viajar para um lugar que você não conhecia, é muito melhor, porque você se surpreende, você vai sem expectativa e você fica maravilhado. Por exemplo, Mianmar não, a Namíbia foi um país que todo mundo que eu converso que já foi para a Namíbia fala, fui sem expectativa, virou um dos meus melhores países. Porque é incrível. Então eu gosto Porque muito... não é clichê, né? Ninguém fala assim, vou passar férias no Namíbia. É difícil. Mas assim, sair um pouco do óbvio. E mesmo se você quiser ir para... quero ir para a França. Pensa em Paris, mas pensa em alguma outra cidadezinha, Foge do diferente. Para você ficar um pouco mais... E vai ficar mais Dentro da barato cultura. também, talvez, né? Sim. Se você quiser dar umas economizadas de dinheiro, pensa nesse quesito que eu falei sobre viver a sua vida no mesmo patamar quando você estiver lá. E até outra coisa, né? Por exemplo, eu não gosto de hostel, não vou ficar em hostel, quero ficar em hotel. Pensa friamente, racionalmente, na hora de escolher o hotel, porque, vamos supor, tem um hotel que tem uma piscina.
Fica 4 vezes mais caro do que um hotel que não tem a piscina. Você precisa da piscina? Não. Mas aí Porque você vai ficar o dia inteiro fora, não vai dar nem tempo da É piscina. verdade. Aí você vai gastar 4 vezes mais só porque tem piscina? Ou talvez compensa pegar um Airbnb, que você vai poder cozinhar um dia em casa. É. Fica Aí, mais barato. então, eu acho que assim, as pessoas, quando for organizar uma viagem, eu acho que você precisa ser um pouco mais racional do que emocional. Porque emocional você vai querer fazer tudo. Você vê passeio turístico. Escolhe qual passeio turístico você acha que você se identifica e você quer fazer. Aí eu sempre dou exemplo. Pessoa morre de medo de altura. Morro de medo. Você vai gastar dinheiro subindo na montanha de 4 mil metros de altitude lá no Equador? Não precisa, né? Você já economiza esse dinheiro. Ah, eu tenho medo de altura, vou gastar dinheiro indo no Cristo Redentor. Ah, mas é porque é o Cristo, todo mundo vai no Cristo. E outra dica também. Para com o pensamento do tipo, todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo vai pra lá, todo mundo... Cara, você Ainda não é mais todo com o mundo. Instagram, né? Que tudo vira uma moda. Como diria minha mãe, você não é todo mundo. Você não precisa fazer um checklist, tipo, todos os pontos turísticos da cidade e fazer todos esses pontos turísticos. Faz um ou outro, faz o que realmente te interessa, assim. Porque se você ficar muito querendo fazer todas as coisas, você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia. Cada vez mais a gente está ficando sem energia, né? Então, é bom você ter essa selecionada. E quando eu viajo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir no supermercado, comprar Eu algum adoro ir lanchinho, no mercado na viagem. sentar na praça e ficar sentada vendo o dia a dia das pessoas. Vem a criança brincando e mexe no chão e rola bolinha, aí vem um cachorro. Cara, eu adoro fazer essas coisas. Porque aí você vê a interação Você de vê todos. a cidade, né? A real, né? E assim, um lugar pra começar. Eu quero começar a viajar sozinha. Eu acho que viajar sozinha, a primeira coisa, eu acho que pode começar no Brasil. Tem muitos lugares legais no Brasil que dá para você começar. Rio de Janeiro, por exemplo, é um deles. Eu sei que todo mundo tem muito medo, Rio de Janeiro é perigoso. Mas você ficar num hostel, você faz amizade, você consegue... Foi o primeiro que eu fiz. você consegue se libertar, né? E também- aberta. Os locais no Nordeste, vai pra Pipa, vai pra Natal, essas coisas dá pra você viajar E sozinha. no exterior. E aí no exterior, eu diria, começando com o lugar mais fácil, eu acho que pra ir é Portugal, porque fala português. E aí você não vai ter problema com... Misericórdia, língua. prefiro me abster desse assunto. Vamos mudar de assunto. Odiei Portugal. Enfim. Mas tudo bem, eu acabei de falar a mesma coisa por até causa hoje. então, por causa da fácil, é língua, uma né? Muito mais facilidade, de fácil, né? fato. A cultura é muito parecida e tal. Aí tem Argentina, mas Casa de Ferreira e Espeto de Pau, eu nunca fui para Buenos Aires. Mas se você me perguntar sobre a Moldávia e a Bielorrússia, eu já fui. Mas não conheço Buenos Aires. É muito lindo. eu Doutora, adorei. o papo tá bom, mas né? Chegou a nossa hora, Eu né? fiz uma viagem mental aqui com a Raquel, já me deu vontade de conhecer um monte de lugar. Eu Fiquei fiz curiosíssima de conhecer a Namíbia. Você falou com um jeito assim, tão... Então, Namíbia, depois procura, tem um lugar que chama Dead Vlei, que é o deserto mais antigo do mundo. Mais antigo até do que o Saara. E aí as dunas, elas são meio alaranjadas. Que Deve coisa ser linda. lindo. E aí no meio tem como se fosse um oásis, só que o chão é de argila e as árvores já estão petrificadas. E não é uma miragem. Não é uma miragem. Então é só aquelas árvores com os galhos assim, preto, né, petrificada, aquele chão branco de argila e atrás tem as dunas desse deserto, que é vermelho. Que Se você procurar no Google Imagens, você olha, você até fala assim, mentira, isso daí é Qual o inteligência nome do lugar? Dead Valley. Você acha que é inteligência artificial, porque o negócio é muito surreal. E quando você está lá, você fala assim, gente, esse lugar existe, é muito legal. Eu Deve andava e ser você fala lindo. assim, isso daqui poderia ser um cenário de Hollywood, de algum filme de Hollywood. Porque De é repente muito até fora. foi. Eu acho que não, porque lá é meio ruim É. de chegar. Ela é meio ermo, assim. Mas é incrível. Eu acho que vale a pena. E aí, na África, tem a questão de safaris. Um dos melhores safaris da África é o Etosha, que é no norte da Namíbia. Você já Eu faz um fui. combo. Eu já fui nesse Etosha, foi até lá onde que um elefante atacou o carro que eu tava.
Meu Deus. Ai, lembrei desse perrengue. Não, tipo assim, ela Ela contou vários. super Ela perrengue, contou né? vários. Vocês Não, o perceberam. elefante pisou em cima do meu carro, quase morri esmagado, mas Ok, ok. esqueci. Bola pra frente. Eu tava no ônibus que a gente tava fazendo turismo, no caminhão, né, que a gente tava fazendo turismo, fazendo safari. Aí o elefante veio correndo assim, parou. Aí no que ele parou, a gente começou a filmar. No que a gente tá Deve filmando ser assim, lindo ver um elefante. veio o elefante correndo de novo. Tem um vídeo do meu Instagram também, dá pra ver certinho, assim, eu filmando o elefante, de Deus. repente começa assim, ó. Porque o motorista começou a dar ré e saiu a milhão. Sorte que ele foi esperto. O elefante queria atacar. E o elefante africano, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Tipo assim, pensa nesse elefante que você... O cara dando ré e fugindo e ela ali. Não! Como teve a calma de filmar, né? O coração da menina é forte. É forte esse coração. Não, se você vê o elefante de circo, que é a referência mais fácil que a gente tem de elefante, 5 vezes aquele tamanho. É tipo assim, um prédio de 4 andares o elefante. É uma isso? coisa muito É absurda. maravilhosa. Raquel, o que pode e o que não pode numa viagem? Pode viajar, pode se divertir, pode fazer tudo que você quiser fazer, pode sair da casinha. Só que eu acho que você não pode não esquecer financeiramente do dinheiro, porque eu sou a pessoa que eu converto todos os 1 centavo que eu tô gastando. Esse negócio de quem conversa não se diverte tá com nada. Ai, gente, eu acho até feio a pessoa falar que viajou e voltou cheio de dívida. Ai, tô com um cartão de crédito de 50 mil reais pra pagar. Tá doido. Nossa, Planeje. eu sou da área financeira, daí é meio difícil eu não dar essa dica. Mas, gente, quando você for viajar, tenta não extrapolar. Tenta que você continuar com o seu score do Serasa. Mais descer muito. dicas você encontra no arroba. Rachel Travel Tips. É isso aí, gente. Então bora Oh, seguir. Manda inbox pra ela, dá ideias aí pra ela dar as dicas, porque ó. E antes de finalizar esse bate-papo que foi incrível, eu adorei, já tô saindo aqui com várias ideias de roteiros. Tem um presente especial para nossa convidada. Sempre voltar, mas levar esse pedacinho que ela tanto ama, Ai, que que é o delícia! queijo, o melhor queijo de Minas, que é o nosso dourado. Já que ela falou que ela gosta de morar aqui por causa do queijo, pronto. aí, Gente, leva para casa. o queijo é muito bom, velho. É sério. Nos outros países tem muito queijo, Sou mas suspeita. é diferente. O queijo da Não tem Holanda não requeijão. é tão bom igual o nosso. O dourado nada é igual, nada Nada é igual ao igual, douradinho. E para você que está assistindo a gente de casa, o que não pode jamais, que ninguém aqui gosta, é que não siga a gente no podcast, nas nossas redes sociais. Isso aí. O arroba pode no boteco tá lá no Instagram, TikTok, vocês conseguem ver esse episódio na íntegra lá no YouTube, então não deixe de seguir a gente e também consegue nos ouvir e ver pelo Spotify. É isso aí. Bora de brinde? Opa! Agora, o nosso brinde hoje tá light, né? Eu tô no energético, eles estão na água. Até a Um próxima brinde e até o viagem. próximo.